Muito bem, aqui pela GCR TV, estou recebendo mais uma vez aqui o pré-candidato a deputado federal, o Denis Andia, agora MDB. Tudo bem, Denis? Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Mauro, poder falar com você, levar o nosso bate-papo aí para todo mundo que nos assiste. Casa nova, caminhos novos, mas valorizando a história construída ao longo desses últimos anos, né? Foram 8 anos como prefeito de Santa Bárbara do Oeste e agora, na sequência, inclusive, dada pelo Rafael Piovesan, nosso prefeito lá, um compromisso com essa história que foi construída, escrita dentro, né, do Partido Verde, né? Um partido que eu guardo um apreço, um carinho muito grande, mas que ao mesmo tempo, sabendo valorizar essa história, sabendo valorizar tudo que nós fizemos ao longo desses anos todos, também é necessário se encontrar o caminho adequado, o caminho correto, o caminho com maiores possibilidades para esse projeto que a gente tem pela frente, né? Essa pré-candidatura que foi colocada pela vontade, obviamente, de disputar, mas sobretudo pelo incentivo de tantas pessoas, né? Não apenas em Santa Bárbara do Oeste, mas nas cidades da região. Então, é um momento de se redesenhar os caminhos e buscar as melhores condições da gente poder chegar lá. E o MDB é um partido que em Santa Bárbara do Oeste já é um partido que está com a gente, com o nosso grupo lá, participou das últimas eleições, é um partido que coincidentemente lá em Santa Bárbara do Oeste ele é presidido lá pelo seu Laércio Andia, que é seu pai. Que é o meu pai. Então é alguém que a gente, enfim, é um partido que já está conosco lá, faz todo sentido essa migração local, mas que também levou em conta outros fatores, né? Fatores regionais, presença de pessoas importantes na vida pública da nossa região, na cidade de Americana, por exemplo, o ex-prefeito Omar Najar, um grande incentivador dessa ida, né, para o MDB, alguém que me apoiou, que me aconselhou muito nessa tomada de decisão e alguém que vai estar junto nessa caminhada que a gente tem pela frente. Mas nós temos outros parceiros importantes, pessoas queridas, né, pessoas que eu tive a oportunidade de ser prefeito concomitantemente, né, os mandatos que eles exerceram juntamente com o último mandato que eu exerci. Por exemplo, o Gustavo Reis, que é prefeito de uma cidade muito bem administrada, que é Jaguariúna. Uhum. Tem o Gaspar, prefeito da cidade de Indaiatuba, né? E tem ex-prefeitos, por exemplo, o ex-prefeito de Montemor, né, o Tiago Assis, tem lá o Maurício Baroni, que é o atual prefeito da cidade de Elias Fausto, também é uma pessoa muito atuante em Indaiatuba, e referência, como eu já disse, o Omar na cidade americana. Então, são bons companheiros dessa nova caminhada que a gente vai seguir em frente. Você está cercado de grandes nomes aí e pessoal que tem um peso significativo na sua cidade. Né? Cidades bem administradas, prefeitos, todos esses que eu mencionei, todos eles prefeitos reeleitos nas suas cidades, ou seja, trabalho comprometido com as pessoas e bem avaliado pelas pessoas, reconduzido pelos cidadãos das suas cidades. Então, nos dá, evidentemente, uma expectativa muito grande, né, desse grupo que hoje faço parte e que, se Deus permitir, vai nos levar a grandes avanços para a nossa região e para as pessoas, sobretudo, que residem aqui. O Denis, a situação do MDB, né, com todas essas modificações que teve, essas, né, chamado mais de coligação, né? Juntou-se vários partidos, é federação, outro é uma outra nomenclatura, tal. O MDB sai de ponta a ponta, é isso? Com candidatura própria? Sim. O MDB é um não partido... Não está coligado com ninguém. Não. O MDB, obviamente que o processo de coligação é um processo que vem logo adiante, mas esse período onde se discutiu muito, né, os partidos discutiram muito, fusões ou federações, o MDB não vai federar nem fazer a fusão com nenhum outro partido. Ele segue
caminho como próprio, o MDB. com candidatura própria à presidência, com candidatura a se estudar dentro do governo do Estado de São Paulo. E é um partido que, enfim, ele se mantém dentro de um campo neutro, né, dentro desses extremos, polarização, né, da polarização. E eu acho que isso é muito importante, e é importante eu ressaltar isso. Ao longo dos últimos anos, nós realizamos um trabalho com muita seriedade em Santa Bárbara do Oeste, buscando fazer o melhor pelos cidadãos, pelos barbarenses, buscando transformar todos os dias a nossa cidade. E a gente tem muita coisa boa para apresentar dessa experiência que nós tivemos. E o aprendizado que nós tivemos também nos permite compartilhar e ofertar coisas boas para se realizar no mandato legislativo, sobretudo no mandato lá em Brasília, que é o que a pré-candidatura nossa olha hoje, né? E ao se apresentar esse conjunto de boas coisas já realizadas e novas ideias que a gente tem para auxiliar cada uma das cidades, pelo conhecimento adquirido ao longo desses anos como presidente da região metropolitana de Campinas, eu tive a oportunidade de conhecer muito a fundo a realidade e os principais desafios de cada uma das cidades da região metropolitana de Campinas. Então, é um conjunto de aspectos, de história, de realizações já comprovadas e de boas expectativas que a gente tem para o futuro, que não pode se misturar com esse debate que hoje o país vive como um todo, né? Uhum. Essa polarização, nessa situação que a gente vive hoje, a gente entende, o que é a realidade dos dias de hoje, mas é importante a gente acompanhar tudo isso, mas de forma alguma se abstrair do que a gente de fato tem para fazer e a ofertar para as cidades aqui da região. Então, nesse sentido, tá dentro aí desse campo todo, tá num espaço um pouco mais neutro, facilita, né, a gente apresentar as ideias, as propostas, o que a gente pretende fazer, tanto para aqueles que estão um pouco mais à direita nesse tabuleiro, tanto para os eleitores que estão um pouco mais à esquerda, para que não se esqueça que ao longo desses últimos anos em que eu fui prefeito de Santa Bárbara, nós trabalhamos para todos, né? Então, graças a Deus, o trabalho realizado levou benefício para todos os cidadãos da nossa cidade. É o que a gente deseja hoje para os cidadãos da região. Independente da predileção, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, o importante é poder trabalhar para todos. Bem, e a gente vive, né, um momento político hoje bastante delicado, né, Denis? E nós vamos ter uma eleição muito bem disputada, levando em consideração o que a gente viveu há 4 anos atrás. No caso do MDB, ele hoje tem uma bancada não tão expressiva no estado de São Paulo, de deputados federais e estaduais. Mas a nível de Brasil ainda é um dos maiores partidos, né? Como é que você está vendo essa disputa aqui em São Paulo? A gente tem alguns nomes aí, não sei como é que está. E é evidente que você, essa sua troca do PV para o MDB, você deve ter feito uns estudos, a conta, para saber. Porque o PV foi para a federação, é isso? Isso, o PV hoje ele caminhou para uma federação com o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, e com o PCdoB. PCdoB. Né? Então, é uma federação, primeiro, né, é importante também ressaltar, é uma federação que está em composição. E pode não vingar, né? Eu dentro do PV, o meu prazo de mudança foi agora, semana passada, aí virada de março para abril. Eventualmente, se eu fico no PV e o PV, por algum motivo, não consolida essa federação, o PV também não tinha chapa própria. Sim. Então, eu ia ficar dentro de um partido sem chapa. Também havia esse risco. E dentro do contexto estadual, o MDB hoje, eu acho que o grande trabalho do MDB como um todo no Brasil, hoje, é essa reestruturação dentro do estado de São Paulo. E eu tenho acompanhado aí nas últimas semanas, sobretudo,
a vinda, a chegada de novos nomes e o fortalecimento dessa chapa. Então, a expectativa que nós temos hoje do número de votos necessário para se eleger dentro do MDB é um número plenamente atingível. É uma conta boa, eu acho que muito mais favorável, inclusive, da conta que eu tinha disputando pelo Partido Verde. De qualquer forma, dentro de uma federação ou o Partido Verde caminhando sozinho. Hoje o MDB tem uma conta boa, possível da gente perseguir aqui na nossa região. Qual é essa conta? Pode dizer para a gente? Pode, acho que não tem segredo nenhum e é importante porque as pessoas que têm algum tipo de afinidade, né, com tudo que a gente vem colocando, que elas possam vibrar junto e saber. A meta é a gente conseguir algo entre 70 a 80 mil votos. É o suficiente hoje para eleger. Só para ter uma ideia, Mauro, a última eleição do MDB, em 2018, o deputado federal foi eleito com 49 mil votos. Né? É uma conta atípica, que eu acredito que não vai se repetir. Mas dentro de um parâmetro... Aí você teve, por exemplo, o Baleia Rossi, que teve, sei lá... 200 e poucos isso. mil votos. A outra vaga foi preenchida com 49 mil votos. Eu não acredito que vá se repetir, a gente tem que ser muito claro com isso. Mas uma conta mais equilibrada é algo nessa faixa de 70 a 80 mil votos, que eu acho que é algo possível da gente conseguir. Quantos eleitores tem em Santa Bárbara? Santa Bárbara tem 140 mil eleitores. É metade da eleitora de Santa Bárbara que você precisa. Eu acho que um bom ponto de partida, se a gente conseguir repetir a última eleição. A última eleição que você 55 mil, 54, 55 mil. Com quantos candidatos? 5 ou 6 candidatos. Acho que 6 candidatos. 6 candidatos. Número significativo. Sim, sim. Então, eu acredito muito nisso, até pela aprovação. Você saiu com quanto de aprovação? A aprovação nossa, 82% de aprovação. Então, pô, não precisa nem fazer campanha. Já não, que é isso, pelo contrário. Aí você tem Santa Bárbara do Oeste como ponto de partida. Sim. Tá? Você tem a cidade de Americana, sim, com apoio do Omar. Sim. E é uma cidade que tem uma tradição de MDB. Sim. Isso desde a época de Ralph Biasi. E sempre foi o MDB sempre foi muito bem votado na cidade americana. E tem toda uma região. E essa referência, né, muito recente do Omar, né? Sim. O Omar foi um prefeito que pegou o município de Americana numa situação muito delicada em todos os aspectos e fez uma administração absolutamente impecável do ponto de vista administrativo, de gestão, conseguiu enxugar a máquina, conseguiu dar capacidade de investimento, né, que a cidade havia perdido, preparou a cidade para, vamos dizer, os próximos mandatos que vêm depois. Então fez um excelente, um brilhante trabalho e saiu também com uma aprovação bastante alta. Então, eu acho que a junção disso tudo, né, dessas pessoas, dessas figuras, desses gestores, né, que fizeram a evolução da nossa região nos últimos anos, é importante porque possibilita que um eventual mandato, se ele vier a acontecer, com a certeza absoluta vai ser um mandato muito ligado às cidades. O próprio prefeito atual da cidade americana, o Chico, é alguém que a minha história é sempre muito próxima com a dele. Vai ser alguém que certamente, se eu tiver a oportunidade, vai se beneficiar de um mandato muito próximo, de alguém com muita vontade de ajudar, como nós vamos fazer nas outras cidades. E é bom dizer, né, Denis, que você deixou o PV, mas não rompeu com o partido. De forma alguma. Então você tem o apoio do Chico, você tem aí de outras lideranças do PV na região, como agora agregando o MDB. Eu tive o prazer muito grande de receber na semana seguinte, né, que eu comuniquei a filiação ao MDB, eu recebi a ligação de algumas pessoas muito importantes dentro do Partido Verde, né? O candidato, né, à presidência pelo PV nas últimas eleições, o Eduardo Jorge, uma figura emblemática dentro do Partido Verde, alguém, enfim, uma pessoa muito equilibrada nas suas ponderações, sobretudo na amplitude dos assuntos políticos que o Brasil e o mundo vivem, fez questão de
de me ligar para dizer e manifestar apoio, ou seja, lideranças de dentro do PV, onde a gente construiu uma história muito bonita, elas vão se manter, né, alinhadas, porque a gente muda a sigla, mas a gente muda o propósito de se fazer uma política voltada para as pessoas e fazendo uma política do bem-querer. Com certeza, né? Isso é muito bom. Vou dar um intervalinho aqui e já volto com o Denis Andia. Quer fazer a diferença no mundo digital? Venha para a GCR, uma produtora e agência de marketing, a mais completa do setor. Estamos prontos para atender suas necessidades. Gravação de vídeos empresariais, gravação de vídeos comerciais, gravação de vinhetas, fotos profissionais internas e externas, ensaios fotográficos artísticos, captação de voz, gravação de cursos online e atenção, você que quer construir seu podcast, programas independentes, lives, contamos com uma estrutura completa de áudio e vídeo. Oferecemos ainda um setor de marketing e publicidade digital focada em lançamentos, englobando todas as mídias de divulgação. Contacte-nos pelo link. Muito bem, de volta aqui com o ex-prefeito, agora pré-candidato a deputado federal, o Denis Andia, que é do MDB. Agora MDB. MDB. É isso?
Casa Bem, Nova. Denis, a gente estava falando a respeito de toda essa situação política, né? E você me dizia que dentro do MDB as coisas estão mais claras do que um partido como o PV, que foi para uma federação e que você não sabe lá na frente o que pode acontecer. Exato. Né? Aí, em termos de números absolutos de votos, talvez essa conta triplique, quadriplique Sim. desde que você me passou. Exatamente. É isso? Há uma Mas, segurança. 300 mil votos para ser eleito não elege ninguém. Seria algo possível de se acontecer, né? Basta o PV, eu estando, se estivesse ainda no PV, bastava o PV não se federar com ninguém e partir sozinho para uma candidatura e com sem candidatos na sua chapa, né? Então, teria que ter pelo menos 300 mil votos lá. Sem contar na Aí questão fica difícil. também, né, de espaço, Sim. de rádio e TV. Sim. Quer dizer, o PV, vamos ver, quem se elege no PV é meio na raça, né? É verdade. Como foi você? Como foi em o Santa Bárbara em Rafael, 2012? O Chico aqui em 2020. Exato. É um partido que exige mais, né? E não, é uma estrutura diferente. O MDB ele tem uma estrutura... Sim, a nível nacional. É uma estrutura bacana, é um partido, enfim, que faz parte também da história do Brasil, claro. o processo de redemocratização Passou, né? do Brasil, papel Desde importante. o Ulisses Guimarães. Exato. E, aliás, todos esses tucanos lá são originados do MDB. Franco Montoro, né? Foi sim. eleito governador do estado de São Paulo pelo MDB. Depois, né, Mário Covas Exato. saiu. Mas Orestes Quercia, enfim, grandes nomes. Tem uma história grande aí. Ulisses Guimarães. E na nossa região também, né? Sim. Na nossa região, o MDB, além dos nomes que você já citou no bloco anterior, no próprio Marnajar recente, o Ralph Biasi, Foi eleito prefeito pelo isso. MDB. Santa Bárbara, nós tivemos, por exemplo, o Zé Maria. Zé Maria foi 3 vezes prefeito, a primeira eleição dele foi pelo MDB. É um partido que elegeu grandes nomes. Sim, sem dúvida alguma. E agora a gente ajuda e entra para escrever novas páginas nessa história, né? A gente também vive, além da história, que é importante, mas a gente vive um bom momento, né? Um momento em que o MDB, como eu falei no bloco passado, ele figura entre as cidades mais bem administradas da nossa região, são prefeitos do MDB, né? Podemos dizer aqui com clareza, né? Uma cidade que é expoente, é um ponto de referência para todos os prefeitos da região, e Indaiatuba, administrada pelo MDB. Jaguariúna, uma cidade que não é tão grande, mas é uma cidade muito próspera, né? Também é administrada pelo MDB. Santa Bárbara do Oeste, hoje é administrada pelo MDB, o Rafael Pelvezan, que, aliás, nesse contexto todo, importante ressaltar. Foi, né? Foi também. Veio junto, sinal muito claro do compromisso que nós temos com o projeto que nós estabelecemos para o desenvolvimento de Santa Bárbara do Oeste e um compromisso, sobretudo, né? Sobretudo, com o cidadão barbarense, né? Então, esse movimento do Rafael migrar também para o MDB junto, só reforça a disposição que nós temos para continuar esse trabalho juntos e dá para ter uma ideia, se eventualmente, né, se possivelmente, viemos a ter um mandato para poder representar as cidades da região, dá para se ter uma ideia do tamanho, da sinergia, da sintonia que nós vamos ter para trabalhar lá em Santa Bárbara do Oeste. E essa mesma sinergia, essa mesma sintonia é a mesma que nós vamos buscar em todas as cidades, pela história que eu tenho com o Chico, em Americana, pela história que eu tenho com a Americana, né, com o próprio ex-prefeito Omar Najar, e a gente passou a conhecer tanto um da cidade do outro, né, nessa nossa interlocução ao longo dos últimos anos. Ele passou a conhecer tanto Santa Bárbara e eu conhecer mais a Americana pela troca de experiências, mas também os outros municípios da nossa região, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Montemor, enfim, cidades todas aqui do nosso entorno que a gente tem muito o que oferecer em termos de trabalho. Esse é o Denis Andia, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Denis, o MDB, pelo menos a grosso modo, no primeiro turno sai com
a Simone Tebet, candidata a senadora presidente, Simone Tebet, isso. sai para a presidência Sai da pra República, não é? Sai alguém para o governo de São Paulo? A princípio, não. Não. O governo de São Paulo há ainda um estudo, uma aproximação, e fala-se muito, né? E aqui é importante já deixar claro, até pelo carinho que eu tenho pelo Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, que é o atual governador do estado de São Paulo, é alguém que tem uma trajetória muito bonita dentro da vida pública, passou por diversas provações e desafios na vida pública, na área da habitação, na área, enfim, social, da promoção social. Sempre foi alguém que nos ajudou muito em Santa Bárbara do Oeste nesses últimos anos, né, ao longo desse tempo que eu fui prefeito. Sempre esteve muito próximo, alguém que eu conheço com proximidade e alguém que, sem dúvida alguma, se tiver a oportunidade, em definitivo, né, hoje ele é o governador do estado de São Paulo, ele vai até o final desse ano e pleiteia uma reeleição. E tenho certeza absoluta, ele tem um tino para a vida pública, uma vocação para a vida pública muito diferente. As pessoas conhecem muito pouco o Rodrigo Garcia, evidente, porque foi uma pessoa que sempre esteve ali dentro, trabalhando, sobretudo nos bastidores. Mas as pessoas vão se surpreender muito com o Rodrigo nesses próximos meses, a sua capacidade de fazer muita coisa e com pouco tempo. Ele vai, tenho certeza absoluta, ele vai demonstrar para todo mundo aí do que ele é capaz aí de proporcionar para os paulistas de todos os municípios. Alguma candidatura para o Senado? Não, isso aí está muito cru ainda, está muito em definição, né? Isso não tem nada muito bem encaminhado. Eu acho que o MDB deve propor aí para os próximos 2, 3 meses um nome, ou para apoiar um nome próprio para a disputa, né? Agora, é evidente que ninguém faz a campanha sozinho, né? Tem as chamadas dobradas. Como é que fica essa ida sua para o MDB? Com algumas dobradas já anteriormente anunciadas, pelo menos pela imprensa. Olha, eu acho que o trabalho nosso é de manter toda a interlocução que foi estabelecida até agora, não tem por que se mudar, em todas as cidades que nós conversamos, buscamos aí pontos de convergência e possíveis dobradas, todas elas se mantêm ativas e aptas de acontecer. Obviamente que o cenário mais local, Santa Bárbara do Oeste, mas sobretudo a cidade americana, vai passar por uma nova bateria de conversas aí. Existem outras possibilidades que podem se somar ou podem ser novidades que partem do zero, né? Obviamente, a opinião do nosso ex-prefeito Omar Najar, ela vai ser muito importante nisso aí, porque é alguém que eu respeito muito e tenho certeza absoluta que vai saber conduzir, ajudar a conduzir esse processo todo. Vamos aguardar um pouco, ouvir um pouco o prefeito Chico Sardelli, o ex-prefeito Omar Najar. Não tem dúvida alguma que nós vamos propor, no conjunto das nossas ideias, alternativas muito importantes para a nossa região, que possam ter respaldo nas cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, enfim. Mais do que nomes, né? Um conjunto de pessoas que vão se dispor a trabalhar e trabalhar muito para que as cidades aqui da região possam ter uma representatividade mais próxima, mais perto das pessoas, mais vivendo o dia a dia das pessoas, buscando aquilo que elas precisam, de fato, ver melhorados no seu dia a dia e na sua vida. E também não fica descartado com uma dobrada com o próprio Omar. Não, pelo contrário, tem muita Seria gente. bom, né? Tem muita gente comentando a respeito disso, né? Eu acho que é algo que, obviamente, depende muito mais do próprio Omar, né? Mas a minha pergunta é: quem não gostaria, né, de fazer uma dobrada? Uma pessoa ilibada, bom administrador, bom gestor, alguém que conhece
como poucos, né, a realidade do dia a dia das pessoas, sobretudo na cidade americana, e é alguém que passou por esses anos todos como prefeito, sem qualquer mácula, né, mostrando uma capacidade de gestão, de administração, de seriedade, honestidade. Então, é uma pessoa que qualquer um gostaria de estar próximo, e eu tenho o privilégio de poder flertar com uma possibilidade tão acolhedora como essa. Vamos analisar, né, friamente a questão. O Mar foi prefeito, gostou da brincadeira. Ele gostou de ser prefeito. E as pessoas gostaram dele também, porque ele foi reeleito. Foi reeleito. E aí, de repente, você está fora da disputa eleitoral, não é? Tudo bem que o Mar, acho que, sei lá, estava falando da minha cabeça. Ele imagina se candidato em 2024 a prefeito de novo. É uma possibilidade, né? Sim, Nada impede. Nada impede. Agora, esses 2 anos, ele podia aproveitar e ser deputado estadual. Ele tem tempo, ele tem todas as prerrogativas de ser um bom candidato. Eu acho que é um arranjo, né, local que cabe, obviamente, às figuras locais, né, essa discussão, né, o próprio Omar, o atual prefeito Chico, enfim. O que eu tenho certeza absoluta é que se o Omar Najjar viesse a ser um deputado estadual, ele certamente seria alguém que ajudaria muito a cidade americana e as cidades do nosso entorno. Porque traz consigo a experiência de quem passou pelo cargo de prefeito e conhece a realidade do dia a dia. Não é aquela realidade vista de longe, é a realidade do dia a dia, de quem teve que conviver, né, com os desafios do dia a dia. Então, é alguém que eu tenho certeza absoluta, Mauro, que se tiver a oportunidade, né, de ser um representante legislativo, vai trazer muito recurso, vai trazer um olhar local também para as pessoas aqui. E a nossa região está precisando de deputados, né? Nós perdemos muito nos últimos anos. Exato. Em relação ao número, né, de deputados. Exato. Aliás, eu acho que o quadro aqui, até complementando o raciocínio, para o quadro da própria cidade americana, seria muito importante, até para o próprio Chico, uma pessoa como o Omar eleito. Sim. Inclusive, falando de 2024, né, se há uma hipótese, como você levantou, do Omar poder ser candidato em 2024, certamente, na função, no exercício de um mandato como deputado estadual, certamente a possibilidade dele abrir mão de uma disputa em 2024 para dar sequência ao mandato do Chico e ele em paralelo ao deputado estadual é muito maior do que o contrário. Né? Então é importante as pessoas que acompanham a política, né, e os estrategistas aí do meio político atentarem a essa possibilidade muito visível, na minha opinião. E fica todo mundo agora naquela, né? Será que vai? Será que esse vai? Aquele? E Mauro, você falou de uma outra coisa que é importante ressaltar, né? Essa questão da representatividade. E quando a gente fala de disputa, é diferente a disputa, por exemplo, para prefeito, onde você tem 4, 5 candidatos e um apenas é eleito. Eleição para deputado, as pessoas precisam entender a diferença que há. Né? Você pode eleger mais do que um. Sim. Então, a nossa região, o fato, por exemplo, de um Omar ser eleito, eventualmente, se eu tiver a oportunidade de ser eleito, não impede que outros que já são eleitos ou que disputem possam ser eleitos também. A Americana, por exemplo, é uma cidade que teve 4 deputados. Aliás, teve 5 deputados, se eu não me engano, em algum momento. Acho que quando o Ildeu foi deputado também, talvez tenha sido 5, mas pelo menos 4. E hoje é uma cidade com 1 deputado apenas. Então, é notório que há espaço para que se eleja pelo menos mais 2 ou 3 nessa micro-região nossa. Aí é uma conta que a gente faz o seguinte: se você pegar, vamos falar na região metropolitana de Campinas, mas pegar a nossa micro-região, que é Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, você tem seguramente aí 500 mil eleitores dentro. Exato. Exatamente. Agora, 500 mil eleitores, se fizer uma conta de chegada, dá para você eleger de 3 a 4 deputados. Dá com sobra. Agora, o que tem que ter a consciência da população
é não mandar voto para cara que Exato. não tem o compromisso com as cidades. Que é o que muitas vezes acontece pela falta de conhecimento e informação sobre tudo. E aí acaba diluindo, né, essa votação e por isso acaba não elegendo ninguém. Exato. E é importante ressaltar, porque aí eu falo, Mauro, da experiência que eu tive como prefeito, né? É impressionante como a quantidade de votos que deputados que nem conhecem a cidade acabam tendo, são muitas vezes, hoje em dia tem muito a rede social, então as pessoas votam em pessoas que elas veem na rede social, mas que não têm a mínima ideia a respeito da cidade onde elas moram, né? Essas pessoas, essas figuras da rede pública não conhecem as cidades onde nós moramos. E a realidade do dia a dia é que a gente vê uma quantidade de pessoas que foram bem votadas, foram eleitas, e que sequer um telefonema deram para ver, olha, eu fui muito bem votado na sua cidade e eu queria ajudar de alguma forma. Nada, absolutamente nada, nem um telefonema. Muitas vezes, algumas poucas vezes, quando é véspera da eleição, aparece um ou outro ou manda um recurso que é aquela chamada migalha, né? Uma cidade como a Americana, uma cidade como Santa Bárbara do Oeste, para dar exemplos, cidade de 200 mil habitantes ou um pouco mais. Quando vem um deputado e fala, olha, eu estou mandando 150 mil reais, 300 mil reais. Olha, é dinheiro em qualquer lugar do mundo, mas para uma cidade desse tamanho, é absolutamente nada, é uma migalha. Cidades do tamanho das nossas, a própria cidade de Nova Odessa, são cidades que, quando a gente fala de uma boa verba, de um bom recurso, é algo para cima de 3, 4 milhões. É o que faz resolver, de fato, algumas coisas. E é isso que nós precisamos voltar a ter para as cidades da nossa região. Realmente deputados que olhem, que não tenham um compromisso genérico de trabalhar e repartir as suas emendas, né, os seus recursos com 200, 300 cidades, mas que possam concentrar num núcleo menor de cidades, né? E aí essa é a nossa proposta, eventualmente, se tiver oportunidade, é poder ter um conjunto pequeno de cidades, mas que a gente possa colocar muito recurso e ter proximidade com as administrações e os prefeitos dessas cidades para fazer que a coisa aconteça naquilo que o cidadão realmente sente. Não adianta você mandar um recurso, mal, para algo que a cidade não precisa. Isso acontece muito. Muitas vezes tem ali um recurso perambulando e tal, fala, vamos fazer um portal. Isso. E aí não é o que a cidade está precisando. Ela está precisando de um posto de saúde, está precisando de uma creche, está precisando de algum maquinário específico, está precisando de uma obra de mobilidade, está precisando melhorar o seu saneamento básico, esgoto, água, enfim, é isso que faz diferença na vida das pessoas. Vamos continuar nesse assunto? Eu vou dar um intervalinho e já volto. Quer fazer a diferença no mundo digital? Venha para a GCR, uma produtora e agência de marketing, a mais completa do setor. Estamos prontos para atender suas necessidades. Gravação de vídeos empresariais, gravação de vídeos comerciais, gravação de vinhetas, fotos profissionais internas e externas, ensaios fotográficos artísticos, captação de voz, gravação de cursos online e atenção, você que quer construir seu podcast, programas independentes,
lives. Contamos com uma estrutura completa de áudio e vídeo. Oferecemos ainda um setor de marketing e publicidade digital focada em lançamentos, englobando todas as mídias de divulgação. Contacte-nos pelo link. Pediatria, neuropediatria comportamental, homeopatia, atendimento com hora marcada, particular e convênios. Telefone 3466-5987. Bem, de volta aqui com o Denis Andia, pré-candidato a deputado federal. O Denis, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão das emendas parlamentares, né? Muitas vezes essas emendas, elas já vêm carimbadas. Sim. São dinheiros, são recursos para determinadas obras específicas. Eu até citei um portal, por exemplo, o cara manda lá 300 mil reais para um portal. Você não precisa fazer o portal. Né? Não, enquanto você não tem creche, está faltando medicação, equipamento em hospital, asfalto que não tem. Então, acho que aí tem que ter essa consciência. Por isso que é importante que você tenha os deputados da região. Exato. Quer dizer, você conhece a sua cidade, conhece a Americana, conhece Nova Odessa, e assim sucessivamente, exatamente, né? Aí você não vai jogar emenda que não vai servir para nada. Tão ruim quanto as migalhas, né, que a gente chama, né, aquelas emendas pequenas, tão ruim quanto isso é quando vem uma emenda para algo que você não precisa. Né? Então, por quê? É ainda pior porque você acaba usando para algo que você gasta mais recursos para poder validar essa emenda que veio, você gasta trabalho, empenho, muitas vezes por uma coisa que o município não está precisando. Não é a prioridade do cidadão. E não estou falando da prioridade do prefeito, não é a prioridade do cidadão, do munícipe. Né? Então, ter alguém que enxergue muito de perto, né, mais de perto, a realidade dos municípios, que possa não apenas buscar aqueles recursos que vêm lá das chamadas emendas, né, que é aquele recurso que você passa lá, o dinheiro para o município realizar obras nas determinadas áreas ou setores. Mas, sobretudo, Mauro, poder fazer o caminho inverso, que é começar o raciocínio dentro do município. Então, vamos lá,
o prefeito Rafael Piovesan, o prefeito Leitinho em Nova Odessa, o prefeito Chico Sardelli em Americana. O que cada um deles está precisando? O que cada um deles precisa fazer como prioritário de melhor para o cidadão do seu município? Esse tem que ser o ponto de partida. Precisa disso. Então, eu preciso de algo para a saúde naquele bairro. Então, é partir daí levar isso para Brasília, buscar lá dentro dos ministérios. Eu enjoei de fazer isso aí, fiz muito, aprendi a fazer muito como prefeito, buscar os grandes recursos para poder atender. Recursos para fazer não apenas, com todo respeito, é importante quando se traz uma ambulância para um município, é sempre muito bem-vinda, mas muitas vezes as pessoas estão precisando mais do que uma ambulância, que a prefeitura tem condição de comprar com recurso próprio. Às vezes ela está precisando de um centro médico, está precisando de um tomógrafo, está precisando de um aparelho de ressonância, está precisando de uma estrutura maior para uma infinidade de outras coisas. Então, nós fizemos um caminho dessa forma, como eu não tive a oportunidade de ter nenhum deputado federal que realmente nos ajudou de perto, olhando as necessidades lá de Santa Bárbara. Como eu não tive isso, eu fui obrigado a aprender a fazer esse caminho inverso, buscar dentro de Brasília recursos. No começo é difícil, no começo você aprende os caminhos, mas depois a coisa vai fluindo e começa a dar certo. E sempre tem recurso, né? Sempre tem. Você tem que saber, primeiro, levar um bom projeto, uma boa ideia e saber o momento e por onde tramitar essa ideia. Isso foi o que eu aprendi muito lá, viu, Mauro? O que falta, né, na maioria dos municípios é uma questão tão importante, né, que é para desenvolver projetos. Isso. Por exemplo, porque se com o projeto na mão, a coisa muda. Saneamento básico, Mauro. Saneamento básico é algo que demanda muito dinheiro, muito recurso. Nós não tivemos nenhum deputado que de lá para cá falou, olha, eu tenho recurso aqui, vou levar. Nada. Nós fizemos esse caminho. Precisávamos fazer 2 estações de tratamento de esgoto lá em Santa Bárbara, grandes obras gigantescas. Nós conseguimos 70 milhões para fazer 2 obras. Eu não tive ajuda de ninguém lá. Precisamos garimpar dentro dos ministérios. Mas isso nos deu a oportunidade de aprender esse caminho e saber como funciona. Então, nós não estamos falando de um recurso de 70 mil, de 700 mil, nem de 7 milhões. Nós estamos falando de um recurso de 70 milhões, que é o que resolve hoje, como resolveu em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, Santa Bárbara é uma das poucas cidades de 200 mil habitantes ou mais que tem 100% do seu esgoto tratado e que não precisou privatizar o seu departamento de água e esgoto. Nós temos com dinheiro público, com gestão pública municipal, nós temos hoje 100% de esgoto tratado e temos uma capacidade para que a cidade possa crescer durante praticamente 100 anos, até ter 350 mil habitantes, que ainda assim a gente tem capacidade de tratar esse esgoto. O que isso beneficia o cidadão? Além de tratar o esgoto, além das questões ambientais, além das questões de saúde que estão relacionadas ao saneamento básico, mas isso quer dizer progresso, geração de empregos. Hoje os municípios, eles disputam a vinda de empresas, de indústrias, e as empresas cada vez mais elas olham para as cidades e querem saber aonde tem esgoto tratado. Eu não quero levar a minha empresa para uma cidade que depois eu tenho que assumir a responsabilidade de tratar o esgoto. Eu quero que a cidade trate para mim. Então, ganha-se competitividade, gera-se mais empregos e o cidadão está ganhando com isso. É algo a mais que o município vai oferecer para os futuros empresários. Exatamente. Acho que é muito importante isso, né? Exato. E a questão do saneamento básico é fundamental. Exatamente. Então não se pensa nisso. Quando você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Nós estamos aqui, não digo Santa Bárbara, mas você pega todo esse eixo aqui da Anhanguera, e você tem aí Sumaré, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, o Ribeirão Quilombo. Já passou da época de fazer um trabalho de tratamento. Exato. A represa do Salto Grande, que tem as praias azul dos namorados. Todo mundo faz e não faz. Mauro, só então não adianta você trazer recurso, 400 mil reais para
vai resolver nada. Plantar árvore lá, não, o problema está lá. Na verdade, o que precisa fazer é o que eu estava, exatamente o que eu estava dizendo, é partir daqui, ou seja, você deu o exemplo do Salto Grande ou do Quilombo, partir dos municípios interessados, um projeto que se trate em conjunto tudo isso, que não vai exigir pouco recurso, é muito recurso. Salto Grande, nós estamos falando para se ter uma utilização e poder, inclusive, fazer a captação, tratamento e tal, nós estamos falando de investimento de 200 milhões, pelo menos, que precisam ser buscados. Agora, as cidades da região têm credibilidade para isso? Sim, tem credibilidade. Agora, o que falta projeto aqui, que saia daqui, seja levado para Brasília e saiba ser debatido lá em Brasília para que o recurso venha. Aí você tem que ter bons deputados. Exatamente. Não é? Lá em Brasília, como você tem que ter bons deputados aqui em São Paulo. E bons prefeitos na cidade, Com como certeza. graças a Deus nós temos. Que aí você tem um projeto muito interessante e com esse projeto você vai lá, bacana lá. Nós estamos falando da segunda maior região econômica do país. Exatamente. Você tem São Paulo e o interior de São Paulo. Exatamente. E a região metropolitana de Campinas se enquadra nisso. O PIB da região metropolitana de Campinas, né, eu tive a honra de presidir o Conselho Metropolitano, Não é nada. é do tamanho do país, de um país, por exemplo, como o Uruguai. Sim. Então, a nossa região, 20 cidades aqui, elas têm somadas o mesmo PIB do país do tamanho do Uruguai. Que às vezes são esquecidas por falta de representatividade. Exatamente. Tanto no governo federal como estadual. E nós vivemos um bom momento, Mauro. É um momento especial, porque nós temos bons gestores em diversas cidades. Nós temos, ao longo desse tempo todo, desses últimos anos, uma boa relação com esses gestores, um conhecimento pessoal e do trabalho desses gestores, e a oportunidade de poder trabalhar em conjunto com eles, falando a mesma linguagem, sabendo da necessidade que o prefeito tem de resolver aqueles problemas dentro da sua cidade e poder, dentro desse aspecto, desse nível de engajamento e de junção, de trabalho, poder levar isso aí para buscar grandes recursos lá em Brasília. Eu já tive várias brigas, no bom sentido, com o Chico quando deputado, que eu acho ridículo a entrada de Americana. Se você vem pela Anhanguera, para contornar a SP-304, é ridículo aquilo. É uma curva que não tem nem sinalização, não tem nada. Acho que a cidade merecia um trevo, não é? Aliás, eu acho que, falando em rodovias, só para a gente não ir muito longe, a SP-304, nós precisamos realmente ter uma interlocução melhor com o governo. Foi feita uma meia-boca lá no passado, que já precisa fazer outra, que está precisando de novos viadutos. Santa Bárbara do Oeste, só para ter um exemplo, o barbarense que está nos assistindo aí. Nós estamos com um viaduto interditado desde setembro do ano passado. Exatamente. Aí a questão é, o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, não se manifestou durante alguns meses a respeito disso. Nós esperamos que alguém pudesse fazer essa interlocução, porque não é algo que o prefeito resolve, não é uma obra da prefeitura, é uma obra dentro de um instrumento, um equipamento do Estado de São Paulo, precisa ser o Estado de São Paulo para resolver. E durante meses nós ficamos sem qualquer ação nesse sentido. Eu tive, no começo desse ano, Mauro, é importante, como eu falava do Rodrigo Garcia, né? Eu tive no começo do ano, janeiro, primeira semana do ano, tomar um café, conversar um pouco com o Rodrigo lá, vice-governador então, e coloquei essa situação. O Rodrigo, na mesma semana, apresentei, levei tudo para ele lá, na mesma semana, ele já providenciou a abertura de uma licitação, 15 dias, nem isso, a licitação estava aberta, está tramitando e daqui a pouco nós vamos ter o reparo. Mas faltou o que nesse meio tempo? Faltou interlocução, faltou olhar, mexe com o dia a dia das pessoas, trabalhador, estudante de Santa Bárbara do Oeste, dificuldade para entrar e sair da cidade. Não tenho dúvida disso, sem contar que é uma rodovia extremamente perigosa. Exato. E já faz o quê? 2 anos que não tem mais radar nenhum lá. Sim. Então virou uma pista de alta velocidade. E faltam entradas, saídas mais seguras. Você pega a Americana, por exemplo, ou você tem 2 alternativas para vir para cá. Ou passa pela Dom Pedro II, pega o viaduto lá, o pontilhão por baixo, ou você tem que sair pela Silos e pegar um contorno extremamente perigoso. Sim. Aí merecia uma rotatória, como também Santa Bárbara.
né? Mauro, faltam outras coisas, questão aí de rodovias. Eu imagino pelo menos 2 novas rodovias que podem ajudar as cidades da região. Uma que saia da conjunção ali de Nova Odessa, Santa Bárbara e Americana, daquele ponto que possa interligar com a rodovia dos Bandeirantes, ali na altura do Poço Brau. Mas tinha um projeto para isso. Não se sai do papel porque não tem essa praticidade que eu estou dizendo para você. Falta essa visão, essa ação de ir para cima, de ter realmente uma representatividade que olhe para o local. Falta uma rodovia como essa, ajudaria muito a encurtar o caminho do americanense e do cidadão de Nova Odessa também com a Bandeirantes. Uma outra rodovia paralela que possa desafogar a SP-304, que torne a SP-304 apenas uma rodovia mais local entre os municípios e possa tangenciar, saindo aqui de Santa Bárbara, do mesmo ponto inclusive, e cortando, emendando direto na rodovia Dom Pedro I. Né? Então, são alternativas novas. Fora isso, acho que o mais importante de se discutir é a troca, né, da malha rodoviária pela malha ferroviária. Há quantos anos nós estamos vivendo uma novela que não sai do papel, né, e que se vende muitas vezes o sonho, mas que precisa se trabalhar muito mais localmente para acontecer, que é a ferrovia. E você, né, tem uma boa parte já nos trilhos. Né? E precisamos parar de ter o sonho de ter um trem-bala. Trem-bala é para quem tem primeiro trem. Nós precisamos ter trem primeiro para levar as pessoas. Depois que tiver um trem com boa velocidade, a gente pode pensar num trem-bala que possa levar mais rápido. Antes de tudo, nós precisamos criar os primeiros passos dentro dessa caminhada. Agora, aquela entrada de Santa Bárbara por dentro, né? Sai de Americana para Santa Bárbara. Sim. Você passa embaixo, um pontilhão. Aquilo lá também já é bem antigo, né? Aquele pontilhão. E lá passa trem ainda ou não? Não passa, não, é desativado. Passa. Aliás, não podia fazer alguma coisa? Mas a malha ferroviária existente, ela não é uma malha mais viável. Não. Porque ela passa no meio dos municípios. Sim, veja a situação de Americana. É dividida, né? E o perigo que é, né? Então, acho que precisa ter uma nova linha. Agora, precisa sair do papel. Para sair do papel, precisa lutar bastante, defender esse ponto de vista. Isso também cabe ao governo do Estado, sim, porque a concessão para a empresa ferroviária é do Estado, sim, não é federal. Sim. Aqui, pelo menos o nosso aqui, é tudo do Estado de São Paulo. Exatamente. Como foram as concessões para as rodovias. Exato. Agora, a única rodovia que ainda não é concessionada é a SP-304. Exatamente. Aí se falou muito de construir pedágio, não sei o que, mas desde que você tenha uma rodovia segura, com outra dimensão, sabe, eu acho que aí a população nem... Agora, é um trecho pequeno, né? Você não vai colocar um pedágio entre Americana e Santa Bárbara. Agora, eu acho que é um trecho pequeno que o governo do Estado pode continuar, e pode continuar bancando sem ônus para o usuário, sem um pedágio novo. É um trecho pequeno. Né? Eu acredito que dentro de todo o complexo que nós temos no estado inteiro de concessões, onde já tem pedágio que não faltam, né? Tem bastante, mas que trazem melhoria significativa para a qualidade das rodovias, ok. Só que dentro desse contexto, cabe alguns trechos, como esse trecho, sobretudo de Santa Bárbara até a Anhanguera, passando por Americana, que esse trecho não precisa ser privatizado, não precisa ter pedágio. Eu acho que o Estado tem condição de bancar isso aí. É um trecho pequeno. Né? Falta muitas vezes o olhar daqui para lá, para que o Estado possa olhar de lá para cá. Tudo bem, Denis. Até a sua eleição nós vamos dar uma lista de reivindicação aí, para que você possa, como deputado federal, correr atrás. Quero agradecer muito sua presença gentil mais uma vez aqui. Obrigado. E convido você, numa próxima, já vir com o Omar aqui para a gente debater algumas coisas aí. Eu vou levar esse convite para ele. Aliás, está devendo uma visita aqui para a gente. Aí, Omar, se você estiver assistindo, o convite já está feito. Eu vou apenas reforçar e vai ser um prazer poder estar contigo aqui. E, Mauro, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar com você aqui, de levar o nosso bate-papo para você que nos assistiu aí pelo canal que foi, que você assistiu e posso ter, imagino, né, espero ter que as nossas ideias e tudo que a gente falou faça algum sentido para você, sobretudo para a sua reflexão, para aquilo que a gente tem pela frente aí. Prazer
estar com todos aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Falei com o ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia, agora pré-candidato a deputado federal. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento.